Um avião de pequeno porte caiu hoje na área da FATEC, em Piracicaba. Acidente que aconteceu perto da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo. 7 pessoas, pelas informações que nós temos até o momento, morreram nesse acidente, tá certo? É uma informação que começou a ser construída aí por volta das 8h30 da manhã e a gente tá vendo as primeiras imagens aí do local onde caiu essa aeronave. É uma pista de decolagem, a gente não sabe exatamente ainda se é perto do... A gente sabe que é perto do Aeroclube de Piracicaba, mas a gente não sabe exatamente da onde que é essa pista. 7 pessoas morreram, é a informação que nós temos, e nós temos também uma informação ainda a confirmar de que se trata de integrantes de uma família extremamente conhecida na cidade de Piracicaba. Aliás, não só na cidade de Piracicaba, mas também na região de Santa Bárbara do Oeste, região de Americana. Essas imagens foram feitas agora há pouco pelas nossas equipes que estão espalhadas nesse momento em Piracicaba para poder contar para você os detalhes dessa história. As circunstâncias desse acidente ainda são desconhecidas, mas existe uma imagem que pode ajudar a identificar o que aconteceu. Coloca aí para mim, gente, por favor, o circuito, a imagem de monitoramento que gravou às 8h27 da manhã desta terça-feira o avião caindo. O avião caindo lá em Piracicaba. Nós temos informações, daqui a pouquinho a Thalita Souza vai conversar ao vivo com a gente, a Alana Freitas também dedicada a essa cobertura. Nós temos também vários colegas nossos acompanhando essa movimentação em Piracicaba, uma grande tragédia, sem sombra de dúvidas, que atinge a cidade de Piracicaba hoje e que atinge também uma das famílias mais tradicionais da região de Americana e da região metropolitana de Piracicaba. Corpo de bombeiros foram acionados, os corpos de bombeiros, né, de várias cidades da região foram acionados para ajudar a combater o incêndio que se provocou depois da queda desse avião. O que nós temos de informação até o momento, minha gente? Nós sabemos que é uma aeronave que é relativamente nova e que era usada pela empresa. Nós temos uma informação de que a família estava saindo de Piracicaba e indo em direção ao estado do Pará. E o avião, minha gente, ele caiu logo após a decolagem. Na verdade, ele nem chegou a decolar direito. E já caiu. A gente tá vendo aí as imagens pós-queda, tá? Depois que o avião caiu. Essas imagens foram feitas alguns minutos depois, quando as chamas ainda estavam altas, quando a fumaça ainda era alta. Era possível ver a fumaça, inclusive, de vários pontos da cidade de Piracicaba. Já tem uma imagem do circuito de segurança, minha gente? Ainda não. Então daqui a pouquinho a gente vai ver as imagens do circuito de segurança, mostrando para vocês o exato momento em que o avião caiu. O exato momento em que o avião caiu. Daqui a pouquinho a gente vai trazer esses primeiros detalhes para vocês. Olha, gente, tá aí, ó. Essas imagens aí, essas são as imagens do solo. Perceba o desespero de pessoas. Nós temos áudio aí? Vamos ver se a gente tem. Vamos ouvir se a gente tem. O áudio do desespero, minha gente, desespero dessas 3 pessoas que estavam ali acompanhando a decolagem do avião. E perceba que eles estão na pista e o avião mal decolou e já caiu logo na sequência. Ouça o desespero, gente, gritos, muito provavelmente outros familiares e outros amigos, não é? O desespero, gente, o grito de dor, doído, assim, da perda, da tragédia que aconteceu. Essas imagens, gente, feitas no solo, né, aparentemente em uma pista, a gente não sabe exatamente que pista é essa, não é? Mas essas imagens, gente, são impressionantes, chocantes e mostram pra vocês a dimensão dessa tragédia. Tá aí, ó, essa imagem, gente, é de hoje. É de agora há pouco, 8 horas da manhã, 8h25 aproximadamente, 8h41, melhor dizendo, quando o avião estava decolando, saindo dessa pista. A pessoa que estava gravando essa imagem, ela não gravou o avião caindo, mas
Logo depois que esse avião saiu da pista, ele já caiu. A informação que nós temos das 7 pessoas mortas nesse acidente, piloto e copiloto, e 5 integrantes da família. É isso, 5 integrantes da família. Logo depois que o avião caiu, veja só a cortina de fumaça e de chamas que se formou. Nós temos aí o detalhe de que o avião estava com um tanque cheio. Então imagine você o tamanho, a proporção aí desse acidente gravíssimo que aconteceu na manhã de hoje em Piracicaba, área que fica ali próximo à FATEC do município de Piracicaba, também ligação da estrada que liga Limeira a Piracicaba. Gente, nós temos muitas informações ainda a confirmar, nós temos ainda muitos detalhes a confirmar para vocês, mas aos poucos essas informações começam a ser descobertas. A gente tem um primeiro momento aqui, um primeiro detalhe, não é? De que esse avião, gente, ele seria novo, tá? Esse avião seria novo, comprado recentemente, inclusive, pela família. Nós estamos em contato com a assessoria de imprensa de uma das empresas aqui da região para tentar descobrir se de fato essa família estava envolvida ou não nesse acidente. Nós não temos esse detalhe ainda, nós não temos essa confirmação, nós não temos ainda essa informação confirmada. Daqui a pouquinho, Thalita Souza ao vivo em Piracicaba, junto com o Max Ribeiro, para trazer pra gente os primeiros detalhes ao vivo em loco do que aconteceu, tá? Bom, gente, só para reforçar, agora são 11 horas e 2 minutos, a gente começou a estar no Ar Campinas um pouquinho mais cedo, hoje às 5 para as 11. Tá, a gente começou às 5 para as 11 hoje para contar os detalhes desse acidente terrível, esse acidente gravíssimo que aconteceu em Piracicaba na manhã dessa terça-feira. Eu vou conversar agora na ponta da linha com o meu querido amigo Tony Machado, jornalista da Rádio Raízes FM, que também foi um dos primeiros a ter informação do que aconteceu em Piracicaba. Tony, bom dia para você. Qual que foi a primeira informação que você recebeu, hein, meu caro? Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os telespectadores. As primeiras informações começaram a chegar para a gente por volta das 8 horas e 45 da manhã, Felipe, quando caiu o primeiro registro para o Corpo de Bombeiros. A princípio, caiu a informação para o Corpo de Bombeiros que uma aeronave havia caído na região próximo à FATEC, ali em Piracicaba. Não se sabia se era uma aeronave ou um helicóptero, mas posteriormente isso foi confirmado que foi uma aeronave, aonde infelizmente 7 vidas acabaram sendo ceifadas na manhã de hoje na cidade de Piracicaba, viu, Felipe? Ô Tony, pela informação que nós temos até o momento, informação apurada com o Corpo de Bombeiros, tudo leva a crer que a aeronave não chegou nem a decolar, né? Pelas informações, a aeronave teria reabastecido no aeroporto de Piracicaba e logo em seguida, já na decolagem, ela acabou caindo na localidade ali da Faculdade de Tecnologia do Estado de São Paulo, em meio a uma plantação de eucaliptos, e por fatalidade, as 7 pessoas não sobreviveram a esse acidente. O telespectador a identificar exatamente onde é essa área. A gente está vendo agora a imagem do momento, da imagem feita na pista, né, de onde o avião decolou e logo depois caiu, só para a gente poder ter uma ideia geográfica da circunstância. O aeroporto de Piracicaba fica do lado da FATEC, não é? Exatamente. A cabeceira da pista fica praticamente colado com a FATEC. É uma área que tem essas decolagens de aeronaves em Piracicaba e por fatalidade ocorreu esse incidente. Fica ali no bairro Santa Rosa e pelas imagens que nós temos aí de um circuito de câmeras de segurança, Felipe, nós temos a noção que esse avião explodiu logo em seguida, já da decolagem. Né? O avião parece que nem chega direito a decolar, né? Ele começa a subir, logo na sequência ele já despenca. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar essa imagem para você aqui no Tá No Ar Campinas. Bom, Tony, até o momento a gente sabe que existem 7 pessoas que infelizmente perderam a vida, não é? O Corpo de Bombeiros permanece ali no local para fazer todo esse rescaldo. O que mais de informação nós já temos confirmado até o momento?
Nós temos informações que a CENIPA também já está investigando o caso da queda dessa aeronave, mas vai ser um trabalho bem complicado, viu, Felipe? Porque as chamas acabaram consumindo totalmente a aeronave e ficaram apenas destroços dessa aeronave. Então o trabalho da CENIPA vai ser bastante complicado para saber o que ocasionou essa aeronave, que pelas informações é uma aeronave nova, que acabou explodindo após colidir aí com essa plantação de eucalipto. Tá certo, Tony Machado, meu querido amigo Tony Machado, muito obrigado pelas informações até o momento. O Tony pode voltar a qualquer momento aqui no Tá No Ar Campinas para atualizar pra gente essa informação. Tony que também faz um trabalho espetacular na Rádio Raízes FM. Obrigado, viu, Tony, por enquanto. Bom, gente, tá aí então as primeiras informações já confirmadas, não é, pelo Tony Machado, de que o avião praticamente nem decolou, não é? Começou a decolar e já caiu logo na sequência. A gente tá vendo aí uma série de imagens, não é? Trazendo aí pra gente a situação. Ao vivo! E as causas do acidente vão ser determinadas depois pela perícia. Então ele decolou e logo aqui ele não conseguiu. E logo aqui já impactou contra o barranco. O nosso trabalho agora é de preservar, né, no máximo possível as evidências no local. O combate ao incêndio, diferente do que é feito da forma tradicional, onde a gente faz o rescaldo, né, mexendo, né, nos destroços, aqui a gente tem tentado mexer o mínimo para preservar todas e qualquer evidências que possam ser usadas para a determinação das causas do acidente. Quantas pessoas estavam no avião, capitão? A informação é que a gente tem 7 pessoas, foram localizados 7 corpos, 7 adultos. 7 adultos. É. A identidade deles é possível pelo menos dar uma pista? Então, os corpos estão irreconhecíveis, né? A gente tem notícia pelo plano de voo, pelos familiares que vieram até o local, né? Noticiando a falta dos seus entes queridos, que era uma família tradicional da cidade. E não tem como achar mais nenhum corpo, são 7, não tem mais possibilidade de achar mais. Olha, assim, tecnicamente até pode, mas todas as evidências corroboram com o plano de voo. O avião era para essa capacidade, estava com essas pessoas, consta no plano de voo. Né? Ia para onde, capitão? Segundo informações, ia para o Pará. Que modelo que é de avião, capitão? É um asa fixa bimotor, mas eu não sei informar o modelo exato. É um avião novo ou um avião velho? Olha, os destroços também não permitem que a gente exerça exerça grau de juízo em relação a isso. O trabalho da perícia agora é feito pela perícia do Estado mesmo e de outro tipo? Olha, nós acionamos a Força Aérea e o Seripa, né, que são a ANAC, né, que são os órgãos responsáveis pela investigação de acidentes aéreos. Muito embora, né, possa haver campo também, e foram convocados também a Polícia Civil, né, e demais autoridades que possam ter jurisdição sobre o caso. Ok, perfeito. Como é que está a situação do avião lá? No momento, agora o fogo do avião já está extinto, né? O que a gente está trabalhando é Bom, nós estamos acompanhando aí, portanto, a entrevista do Corpo de Bombeiros, né? O capitão do Corpo de Bombeiros atualizando pra gente as informações. A Thalita Souza e o Max Ribeiro estão lá. O Corpo de Bombeiros não consegue identificar qual é a aeronave por causa do estado de destruição. Mas nós temos a informação de que se trata de um avião bimotor modelo B200 GT, conhecido como King Air, fabricado em 2019, portanto 2 anos apenas esse avião que tem capacidade para piloto, copiloto e 6 passageiros. Então, como disse o capitão do Corpo de Bombeiros, né, 7 pessoas ao todo, 5 da família, 2 piloto e copiloto, corresponde aí com o plano de voo que era informado, pelo menos até o primeiro momento. Então, gente, e aí o bombeiro também tem a informação de que se trata de uma família extremamente tradicional aqui da nossa região. Não vou falar ainda qual é essa família e não vou falar qual é a empresa, porque nós estamos em contato com essa empresa para tentar descobrir
se de fato se trata dos empresários dessa companhia. A gente está vendo uma imagem aí do modelo, né, do bimotor, do avião que teria caído. Não é o mesmo, evidentemente, mas é um modelo que é modelo igual, não é, ao que foi comprado pela empresa. São informações que estão sendo construídas nesse momento, minha gente. É importante lembrar que a gente ainda não tem todos os detalhes exatamente do que aconteceu, a gente não tem todas as informações sobre as causas de fato desse acidente. Vamos conversar ao vivo com a Thalita Souza, minha gente. A Thalita Souza está acompanhando já há alguns minutos essa movimentação lá em Piracicaba. A Thalita está ao vivo aqui com a gente, com o Max Ribeiro trazendo imagens também dessa movimentação. Ô Thalita, a gente acompanhou um trecho ao vivo aí da entrevista do capitão do Corpo de Bombeiros, não é? Queria que você retomasse para a gente os outros pontos que nós não conseguimos ouvir. Bom dia para você. Bom dia, Felipe. Bom dia a todos que nos acompanham. Bom, nós estamos aqui na cidade de Piracicaba, no bairro Santa Rosa, onde um avião aí de pequeno porte caiu por volta das 8h40 da manhã em uma área de mata aqui. Felipe, ao todo 7 pessoas estariam a bordo da aeronave, 5 da mesma família. Você tinha comentado sobre que seria um empresário, a gente tem informação, porém ainda não é confirmada de forma oficial, mas de que seria de uma tradicional família de Piracicaba, conhecida aí pelo sobrenome Silveira Melo. Felipe, Celso Silveira Melo seria o pai e estaria com os 2 filhos e a esposa nessa aeronave, além do piloto e do copiloto. Felipe, a princípio, repito mais uma vez, não é confirmada ainda essa informação, mas o que temos aqui é que ele seria irmão do atual presidente da empresa de energia Raízen, Felipe, Rubens Ometo. Na aeronave, então, retomando, estavam 7 pessoas, Celso pai, 2 filhos e a esposa Camila. A gente tem informação aqui também que o piloto se chamava Celso e o copiloto Giovanni. Então, ao todo, 7 pessoas estariam todos mortos. A gente tem informação também que os corpos estão carbonizados, Felipe, pelo Corpo de Bombeiros. Segundo ainda informações confirmadas pelo Corpo de Bombeiros, a família estava indo para uma fazenda particular de propriedade da própria família, né, deles mesmos, a tradicional família aqui de Piracicaba, que fica no Pará. Então, eles saíram daqui de Piracicaba, onde fizeram o abastecimento da aeronave por volta das 8h30. 15 segundos depois, eles decolaram e caíram nessa área de mata. Felipe, segundo o Corpo de Bombeiros ainda, a aeronave aí passou por uma revisão ontem, então, confirmando mais uma vez, abasteceu hoje pela manhã. E aí, quando aconteceu a tragédia. Felipe, aqui uma área de mata que também pertence à empresa Raiz, onde nós estamos, inclusive, aqui muito próximos. Nesse momento, eu vou pedir para o nosso cinegrafista me acompanhar. A gente vai ter a sonora aqui do prefeito da cidade, Luciano Almeida, que vai falar agora sobre essa tragédia. Felipe, vamos ouvi-lo? Bom, boa tarde a todos, bom dia a todos. Hoje é um dia muito triste aqui para todos nós, né? Um pessoal muito querido, amigos pessoais, amigos muito do meu pai, principalmente, pessoas que eu tenho um apreço muito grande. Que infelizmente nós tivemos essa tragédia inexplicável, né? Uma aeronave novíssima, tinha acabado de sair da revisão ontem, totalmente espetacular, um dos aviões mais seguros desse mundo. Pilotos experientes, uma turma ótima, e a gente não sabe ainda dizer o que aconteceu, né? Nós temos aqui todas as nossas equipes trabalhando, principalmente para terminar os focos de incêndio, que já estão sendo, seja pela Secretaria do Meio Ambiente, seja pelo SEMAI, seja pela equipe também, a própria empresa, a Raizen está nos ajudando, e outras iniciativas, a Hyundai, todo mundo disponibilizou suas equipes, todos aqui, está todo mundo se ajudando numa hora difícil dessa. Nós estamos esperando agora a ANAC para fazer as perícias finais, para que aí possa se liberar os corpos, né? Confirmaram que nomes para o senhor, prefeito? Olha, são 7 pessoas, piloto, copiloto, Celso, a esposa e os 3 filhos, infelizmente. Essa é a confirmação, ainda não podemos dá-la como oficial em função de periciação, porque não são visíveis, né? Não é olho nu que você consegue identificar os corpos. E é isso, é um dia muito triste para todos nós aqui em Piracicaba hoje, tá bom? Prefeito, nós estamos ao vivo, a família era de Piracicaba? Era de Piracicaba, super tradicional, super apoiadora, fazia parte da vida da gente aqui.
É isso, é uma tristeza. Eles seriam responsáveis por qual empresa? O Dr. Celso é irmão do Dr. Rubens Silveira Melo, ele tinha uma fazenda no Pará, ele estava indo para o Pará, né, com tudo que ele ia toda vez. Ele tinha lá estruturas dele, além de fazendas e tal. E ele é parente do Dr. Rubens, que aí tem outro lado, que é o grupo COSAN, que eles também devem, não sei como é que é a relação societária, mas é um dos grupos mais importantes, e independente disso, são pessoas de bem que a gente hoje perde aqui. Prefeito, nós estamos ao vivo, a aeronave passou por uma revisão anual ontem, certo? Sim, em Jundiaí. É uma coisa inexplicável, inexplicável. Eu tive com ele há 20 dias atrás, 20 dias, 30 dias atrás. Eu brinquei com ele que eu falei, o senhor não quer vender o seu avião? Ele falou, não quero. Eu amo esse avião, ele consegue decolar com um motor. Se ele é um bimotor, ele ainda falou assim, não, ele consegue decolar com um motor só. Então, para vocês verem a capacidade, olha, não tem explicação. Nós vamos ter que esperar os especialistas aí dizer para nós o que houve, porque não sabemos, infelizmente. Prefeito, registra o nome do senhor para a gente, por favor. Luciano Almeida. A gente já pode confirmar quem seriam essas 7 pessoas? É o piloto, copiloto, e o Dr. Celso, a esposa e os 3 filhos. Felipe, nós ouvimos agora então o prefeito da cidade, Luciano Almeida, onde ele confirma então as 7 vítimas, 5 da mesma família, além do piloto e do copiloto nessa aeronave de pequeno porte que caiu na manhã de hoje, retomando por volta das 8h40 da manhã em uma área de mata. Felipe, mais informações é que como o avião tinha abastecido ainda pela manhã, né, bem próximo ao momento da queda, ela então estaria com o tanque cheio e foi isso que provavelmente o 2º Corpo de Bombeiros acabou ajudando aí na explosão nessa área de mata, onde nesse momento venta bastante, isso acaba ajudando bastante aí, né, as chamas se alastrarem, ainda o cheiro de fumaça é muito forte, a gente consegue inclusive ouvir as chamas no meio da mata. Então, é uma área de mata grande, segundo os policiais, segundo o Corpo de Bombeiros. E agora é trabalho, então, da perícia para tentar investigar, Felipe, as causas desse acidente. Thalita Souza está acompanhando com a gente. Você ouviu o prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, já praticamente dando os detalhes aí da morte dos donos, né? Pelo menos em teoria, filhos, enfim, sócios e tal, da Raízen, que é uma das maiores empresas, né, de químicas aqui do interior paulista, não é? Eu diria até do Brasil, a essa altura do campeonato. Eu estou em contato com a assessoria de imprensa da Raízen para poder trazer, para ver se há a confirmação disso. A assessoria de imprensa disse também que ainda não é possível fazer essa confirmação justamente por conta do estado dos corpos, não é, gente? 7 corpos carbonizados, mas como disse o capitão do Corpo de Bombeiros agora pra gente, né, nós acompanhamos ao vivo isso, tudo leva a crer que eram de fato eles mesmos, porque o plano de voo já dizia que havia piloto, copiloto e 5 parentes, não é? A gente está acompanhando esses detalhes, né? Acompanhando essa tragédia que aconteceu em Piracicaba. Há muito tempo a nossa região não vivia uma tragédia aérea dessa magnitude, dessa proporção. Essas são imagens que você está vendo agora do local exato onde o avião caiu, fotos que foram tiradas inclusive pela equipe do Corpo de Bombeiros, mostrando o cenário de destruição. Gente, o avião estava com o tanque cheio, como a Thalita disse, e a gente sabe como é que é, né? O combustível explode e aí é muito difícil, mas é muito difícil mesmo sobrar alguma coisa. A gente tem a imagem do circuito agora, o circuito que mostra o exato momento. Não, ainda não, mas já mandaram outro. Bom, enfim, a gente vai daqui a pouquinho trazer para vocês as imagens do circuito de segurança que mostram exatamente o momento em que o avião cai. É uma casa que fica ali, aparentemente uma casa, não é? Ali na Vila Resende, em que a câmera conseguiu gravar exatamente o momento em que o avião caiu, tá? Aí, ó, tá aí, ó. Essa imagem, gente, 8h41 da manhã. Perceba ali no canto, ó, o avião ele cai de bico. E a bola de fumaça, a bola de fogo que se forma, dá pra ter uma noção aí de quanto de combustível tinha nesse avião.
não é? Tinha acabado de decorar, tinha acabado de reabastecer, tá aí, ó. A imagem, gente, limpa, é aparentemente uma casa ali na Vila Resende, fica muito perto a Vila Resende, apesar de haver uma distância bastante considerável por causa da plantação de eucaliptos. Perceba o pessoal na rua assustado também, não é? E a bola de fumaça, a bola de fogo que se formou, é impressionante, é realmente impressionante, assustou todos os moradores de Piracicaba. O estrondo pôde ser ouvido de grande parte do município e até mesmo daqueles bairros que ficam próximos à divisa com Limeira, e até mesmo os bairros de Limeira que ficam ali perto da rodovia Deputado Laércio Corte. Então, gente, são imagens que já estão rodando, né, todas as redes sociais. A gente está mostrando para você esse circuito que é impressionante, que mostra o exato momento em que o avião caiu lá em Piracicaba. Avião que estaria levando os proprietários, enfim, descendentes, seja lá o que for, da Raízen, que é uma das maiores empresas de química, de processos químicos, não é? Aqui do interior paulista, tá? E mais uma vez a imagem, gente, repare, no canto direito, o avião ali, ó, o avião, ele parece que ele perde o controle. Dá a entender nessa imagem, minha gente, eu não sei se os meus colegas no Twitter acham isso, os meus amigos no Twitter acham isso, que ele nem chegou, um dos motores aparentemente deu problema, não é? Porque ele cai virado, é muito esquisito, essa circunstância do acidente é muito estranha, porque ele decola, a gente viu a imagem dele decolando, do avião decolando, ele decolou aparentemente normal, mas aí o que aconteceu para ele simplesmente despencar? E a informação do prefeito Luciano Almeida, de que a aeronave passou por revisão ontem, aí, ó, essa é a sequência, tá? O avião, ele levanta ali da pista do aeroporto de Piracicaba, aparentemente normal, tá? Aparentemente normal. Instantes depois, aí da pista, não é, tem a queda. E você consegue ouvir o que me parece ser o pai o pai aí da família, não é? Que não estava, evidentemente, embarcado, absolutamente desesperado, né? Sai, ele inclusive chega ao local do acidente ali depois, transtornado. E aí o momento exato em que o avião cai. Assim, olha, gente, é impressionante isso, é absolutamente impressionante, é uma imagem chocante, eu diria, a essa altura do campeonato. A Alana Freitas está com a gente, ela tem outras informações também, não é, Alana? Todo mundo aqui envolvido nessa cobertura. Alana, quais são as informações que você tem? Bom dia. Bom dia, Felipe. Pois é, a gente está aqui, eu estou aqui ligadinha no Twitter, inclusive, do Corpo de Bombeiros de São Paulo, porque eles estão atualizando o tempo todo como é que está o trabalho, né? Inclusive lá nesse local, que foi isolado. E o que a gente tem de informação até agora é que esse avião é novo, inclusive ele tem mais ou menos cerca de 2 anos de uso, né? Como a gente viu, o prefeito falou, são informações também aí que passaram por o Corpo de Bombeiros, havia sim passado muito recentemente, ontem mesmo, né? Em Jundiaí, por uma revisão, então estava tudo ok. Isso é que está intrigando, né? Quem é da área de aviação, pilotos, enfim, o que pode ter acontecido? Um avião novo, que havia acabado de passar aí, Felipe, por uma revisão, acabar caindo desta forma, como a gente viu nas imagens, é impressionante. Ele decola e poucos minutos depois ele cai. Então essas informações que a gente está tendo agora, inclusive, assim que aconteceu o acidente, a primeira informação que a gente havia recebido pelo Corpo de Bombeiros era que eram 4 vítimas, logo após o Corpo de Bombeiros atualizou essa informação para 7 vítimas, como a Thalita entrou aí dando detalhes para a gente de quem seriam, né, piloto, copiloto e os demais pessoas da mesma família. A gente viu a confirmação do prefeito de Piracicaba sobre as pessoas que são pessoas conhecidas, né, um empresário conhecido da cidade e seus familiares. A gente está aqui de olho em todas as informações e atualizando aqui o tempo todo para quem está em casa sobre detalhes desse triste acidente, dessa tragédia aí, que é difícil até falar, né? Difícil ver essas imagens, Felipe. Muito triste ver o desespero dessa pessoa e quando percebeu que o avião havia caído, esse familiar aí, né? Provavelmente dos passageiros, das vítimas desse acidente. E a gente está atualizando. A gente vai poder confirmar todas essas informações que são novas, né? Estão chegando o tempo todo e trazer uma informação mais completa ao longo da programação aqui da Rede Família.
A Alana Freitas também está atenta, portanto, ao Twitter do Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros segue atualizando todos os detalhes aí dessa ocorrência, minha gente. Bom, nós temos o que nós temos até então, não é? Informações passadas pelo prefeito de Piracicaba, Luciano Almeida, de que o avião passou por revisão ontem em Jundiaí, que é perfeitamente plausível, porque Jundiaí tem um centro de manutenção de aviões bastante importante aqui do interior paulista, manutenção de aviões executivos, como por exemplo esse que acabou caindo aí em Piracicaba. A Alana volta a qualquer momento com novas informações, claro, aqui no Tá No Ar Campinas. Bom, a gente está trabalhando ainda muito no campo das hipóteses, tá? Não há nenhum tipo de confirmação oficial do motivo pelo qual o avião caiu, não há nenhum tipo de confirmação até esse momento, de fato, da identidade das vítimas, porque como a gente já contou para vocês, elas estão carbonizadas. Então não tem como a gente descobrir, não tem como a gente saber, por enquanto, quem são as pessoas apenas pela identificação do corpo, não é? Porque não tem como. Então, apenas com exames que serão feitos no Instituto Médico Legal de Piracicaba é que será possível a gente ter o detalhe, a gente saber de fato quem são as pessoas que estavam nesse avião. Porém, tudo leva a crer, né, que não existem outras vítimas que não as que estavam na aeronave. A Thalita Souza comentou agora há pouco que é uma área da própria Raizen, não é? A Thalita tá ainda com a gente? Não sei se a Thalita tá me escutando ainda. A Thalita ainda não, né? Daqui a pouquinho a gente vai plugar a Thalita novamente para ela poder contar com mais detalhes exatamente o local onde esse avião caiu. Nós ouvimos mais cedo o Tony Machado, da Rádio Raízes FM, que também está nessa cobertura. Ele disse que o aeroporto de Piracicaba fica exatamente ao lado ali da FATEC, não é? da Faculdade Técnica do Estado de São Paulo, e que o avião caiu em uma área de eucaliptos, que fica na fazenda da FATEC. A FATEC em Piracicaba, a gente sabe que é voltada ao agronegócio, assim como a Exal, que aliás Piracicaba é o polo do agronegócio e também do mundo agrícola aqui do interior paulista. A gente está revendo as imagens do local exato onde o avião caiu. Corpo de Bombeiros teve alguma dificuldade para conseguir chegar até lá, porque não era um local exatamente de fácil acesso, e agora a gente está revendo o momento em que o avião cai, a imagem mais aproximada para você poder ver aqui na tela do Tá No Ar Campinas, o momento em que o avião cai ali nessa área da fazenda da FATEC, ou pelo menos algo muito próximo disso. Gente, pelo que dá para perceber pela imagem e por circunstâncias de outros acidentes aéreos que a gente já viu pelo mundo, tudo leva a crer que o avião teve um problema em um dos motores. Ou talvez nos dois. Porque o jeito que ele cai, gente, ele cai direto, ele não tá planando para cair. Então, é possível que nessa manutenção alguma coisa tenha dado errado. É possível. Lembrando que estamos falando apenas de teoria, tá? Eu estou aqui teorizando o que pode ter acontecido, porque a gente não tem a informação oficial. Teoricamente é para ter uma caixa preta no avião, apesar de eu não saber se existe realmente a obrigação de ter caixa preta para esse tamanho de aeronave. Mas o que nós estamos teorizando aqui nesse momento é que alguma pane aconteceu para o avião ter simplesmente caído de bico. Você percebe na imagem que ele despenca de bico. Ele não tá planando até cair no chão. Não, ele vai direto. E aí, gente, é muito difícil, é praticamente impossível que alguém sobreviva, né? E isso, infelizmente, acabou se confirmando com essas 7 mortes. Tá aí mais uma vez a imagem, bem aqui em cima de mim, não é? O avião caindo e a bola de fogo se formando por conta do combustível. Como a gente já ouviu o Corpo de Bombeiros falando, informações confirmadas agora pelo Corpo de Bombeiros, a aeronave estava em Piracicaba para reabastecimento, muito provavelmente, porque veio ontem de Jundiaí, né? Veio de Jundiaí a Piracicaba, reabasteceu para levar a família para o Pará, em uma fazenda particular da família, que não tem nada a ver com as empresas, e nesse reabastecimento, após esse reabastecimento, acabou caindo. Outra suspeita e outra hipótese que a gente levanta, o fato do avião ser novo, 2 anos apenas de fabricação, a gente subentende que
o avião foi adquirido pela empresa recentemente. Então pode ser que a família estava fazendo um primeiro voo, não digo primeiro, mas algo muito próximo disso, com esse avião que teria sido comprado recentemente pela família, como a gente já ouviu aqui nesse programa. Essas informações de que teria sido comprado recentemente esse avião. E a família estava mostrando ali para os outros integrantes em Piracicaba, porque tem 3 pessoas ali na pista de pouso e são 3 pessoas que são próximas. Dá para perceber isso naquela imagem. Ô, Thalita Souza tá mais uma vez ao vivo com a gente. Ô, Thalita, eu queria só que você retomasse as informações básicas que nós temos. São 11h30 da manhã. A gente tá aqui desde as 5 para as 11 para atualizar esses detalhes do acidente que aconteceu hoje em Piracicaba. Eu queria que você contasse também, ajudasse a localizar o nosso público, onde o avião caiu, Thalita. Olá, Felipe. Olá a todos que nos acompanham mais uma vez. Felipe, ele caiu numa área de mata. Aqui ao meu lado direito, é o esquerdo de vocês, é a Escola Técnica FATEC. Fica inclusive bem próxima aqui a Piracicaba, é muito conhecido. Também essa área de mata, Felipe, pertence à empresa Raizen, que é uma empresa de energia muito conhecida em todo o país. Então, eu queria só, na verdade, chamar a atenção, Felipe, para a gente ver aqui, logo aqui na ponta, eu vou pedir para o nosso cinegrafista me acompanhar, ainda destroços da aeronave, né? Nesse momento a gente consegue observar o corpo de bombeiros trabalhando, tentando, inclusive, apagar as chamas, que ainda tem muito fogo, muita fumaça, venta bastante aqui em Piracicaba. E aqui onde nós estamos, inclusive, está um tempo muito abafado, o sol está muito quente, isso, claro, contribui ainda mais para as chamas, né, Felipe? Então eu queria chamar mais atenção mais uma vez, a gente consegue perceber os destroços ali da aeronave, obviamente a gente não consegue identificar que parte seria. Eu queria também chamar a atenção que familiares dos 7 integrantes da aeronave que estavam a bordo, né, 5 então da mesma família, chegaram há pouco tempo, obviamente muito emocionados, eles não quiseram conversar com a imprensa e também não deram mais detalhes. Mas então, só para retomar o caso, aqui é o bairro Santa Rosa, a queda da aeronave de modelo pequeno, né? A princípio, a informação que a gente tem é que teriam 10 lugares. Então, teriam 7 integrantes, né? 7 pessoas a bordo. Ela caiu, Felipe, por volta das 8h40 da manhã. Então, 7 pessoas estavam a bordo, 5 da mesma família, ainda não foi confirmado oficialmente, mas seria uma tradicional família de Piracicaba, que é conhecida aí pelo sobrenome Silveira Melo. Celso Silveira Melo. Seria irmão, relembro mais uma vez, informação não confirmada, seria irmão do presidente da... Ô, Thalita, desculpa a interrupção, Thalita, porque eu acabo de receber a nota da empresa Raizen. Acabo de receber a nota que confirma de forma oficial a morte de Celso Silveira Melo Filho. Ele estava com a família, estou lendo a nota na íntegra, hein? Ele estava com a família na aeronave King Air 360, que caiu hoje em Piracicaba, causando a morte de todos os ocupantes. Celso era acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, Rubens Ometo Silveira Melo. Também estavam no avião a esposa de Celso, Maria Luísa Meneghel, e os 3 filhos, Celso, Fernando e Camila, além do piloto Celso Elias Carlone e o copiloto Giovanni Gulo. Tá aí então a lista atualizada das pessoas que morreram. A COSAN, que é do mesmo grupo da Raizen, não é? Acaba de enviar a nota confirmando, portanto, a morte do diretor, irmão do diretor do Conselho Administrativo, não é? Irmão do presidente, aliás, do Conselho de Administração da companhia. Thalita, pelo que me parece, essa parte da peça que a gente está vendo aí pode ser a parte traseira da aeronave, né? Pode ser ali que tem a marcação 250, né? Pode ser uma forma aí de identificação da aeronave, vai saber, não é? Nesse momento, Thalita, Guarda Civil de Piracicaba tá mostrando ali, né, o local onde caiu a aeronave. Me parece que já tem trabalho de perícia aí também, não é?
Sim, Felipe, exatamente. Queria inclusive chamar a atenção mais uma vez, Polícia Científica em trabalho junto com o Corpo de Bombeiros, e também chegou agora há pouco aqui o carro funerário. Eles subiram aqui, né? A gente não consegue, acaba a gente não conseguindo ver porque é uma área de mata fechada, mas o carro funerário já subiu, provavelmente aí já para fazer a retirada dos corpos. Então são 7 corpos, né, família? Né, Felipe? A gente teve essa confirmação com você. Então, só para retomar o caso, essa aeronave aí caiu por volta das 8h40 da manhã. 7 pessoas, então, estavam a bordo. A aeronave estava indo aí para o Pará, numa fazenda particular dessa família. Felipe, uma outra informação também é que a revisão aí, então, aconteceu ontem da aeronave. Ela passou aqui por Piracicaba, onde ela decolou e fez, né, abasteceu. E 15 segundos depois, ela decolou exatamente às 8h40, a gente tem essa informação confirmada. O avião decolou aí por volta das 8h40 da manhã. Bom, tivemos aí um pequeno problema de comunicação com a Thalita, né? A gente sabe que sinal de internet, ainda mais em um momento como esse, é bastante delicado, não é? Muitas coisas acontecendo, muitas informações sendo divulgadas. E, gente, eu recebi também agora a nota da Força Aérea Brasileira informando aí sobre o acidente, tá? Investigadores do 4º Serviço Regional de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é o Seripa 4, em São Paulo, que é um órgão aí do CENIPA, não é? Daqui a pouco eu explico esses detalhes, foram acionados para realizar a ação inicial da ocorrência envolvendo a aeronave de matrícula PSCSM, tá? O avião tinha o prefixo PSCSM em Piracicaba. Na ação inicial, os investigadores identificam indícios, fotografam cenas, retiram partes da aeronave, e isso explica por que aquela parte da aeronave está visível ali, porque muito provavelmente os investigadores do CENIPA já começaram a fazer esse trabalho. Ouvem relatos, eventualmente, de testemunhas, reúnem os documentos de voo, etc. Não existe um prazo para essa atividade ocorrer, dependendo sempre da complexidade da ocorrência. Segundo a Força Aérea Brasileira, o objetivo das investigações realizadas pelo CENIPA é prevenir que novos acidentes com características semelhantes possam acontecer, tá bom? Então, minha gente, está confirmado de forma oficial, por meio da COSAN, que é do mesmo grupo da Raizen, a morte de Celso Silveira Melo Filho. Ele estava com a família, como a Thalita Souza muito bem pontuou, indo para o Pará, em uma fazenda particular da família. Estava junto com a esposa, Maria Luísa Meneghel, e os filhos Celso, Fernando e Camila, e as outras 2 vítimas desse acidente gravíssimo, piloto Celso Elias Carlone e o copiloto Giovanni Gulo. Reforço para vocês, é uma aeronave King Air 360, e aí temos uma informação aí de que ela precisa passar por manutenção a cada 200 horas voo, tá? A cada 200 horas de voo. Então, por isso que ela passou por manutenção ontem em Jundiaí, porque muito provavelmente já estava sendo utilizada. A gente está vendo mais uma vez imagens ao vivo do local do acidente. A Thalita Souza estava trazendo mais detalhes pra gente quando o sinal acabou caindo. Ô, Thalita, é com você. Perdemos contato com a Thalita. Você pode perceber pelo som do microfone, gente, tá ventando muito em Piracicaba nesse momento. E pode ser também que o vento possa ter alguma influência nesse acidente. Pode ser também, tá? Como a gente pode perceber, tá ventando muito forte lá em Piracicaba, não é, Thalita? E você estava contando com a gente, acho que agora o contato já foi retomado com a Thalita, contando mais detalhes aí do que você tá vendo no local do acidente, Thalita. Sim, Felipe, nesse exato momento venta bastante. A gente já percebe que as chamas, a gente consegue ouvir, a gente não consegue ver a visibilidade nossa aqui por ser uma mata mais fechada. A gente não consegue ter uma visibilidade tão grande das chamas, mas a gente percebe pela fumaça branca, muita fumaça branca. Inclusive, a gente consegue ouvir com muito detalhe o barulho das chamas altas, aquele barulho mesmo de queimando. Tem muita árvore, a gente consegue, inclusive, perceber algumas árvores já bem afetadas, já caindo, galhos, enfim, destroços aí da vegetação.
nessa área de mata, Felipe, onde esse avião aí de pequeno porte com 7 pessoas caiu nessa área de mata aqui em Piracicaba. É hoje pela manhã, né? A fumaça, assim, é muita, a gente consegue perceber uma movimentação agora principalmente maior do Corpo de Bombeiros, porque, claro, com a fumaça, com o tempo quente, isso dificulta ainda mais, né, o combate ao incêndio. Então, as informações que a gente tem até o momento é que essa aeronave aí estava com o tanque cheio e isso muito provavelmente acaba auxiliando, acaba ajudando ainda mais no incêndio. Felipe, onde essa aeronave aí decolou por volta das 8h30, 8h40 da manhã, com 7 pessoas, né? Mais uma vez, 5 da mesma família, além do piloto e do copiloto. Então, 15 segundos depois aí que a aeronave decolou, rumo a Pará, onde era uma propriedade particular da família, caiu nessa área de mata aqui que pertence à empresa de energia Raizen, Felipe. Muito bem, Thalita Souza está trazendo os detalhes. Pois não, Thalita. Só continuando, Felipe, a gente está com um pequeno probleminha, eu peço desculpas, inclusive, ao nosso público. Aqui o barulho é muito grande, a movimentação é muito intensa, mas eu vou conseguindo, conversando com vocês, vou retomando. A gente percebe a movimentação da perícia nesse momento. As informações, Felipe, ainda são poucas. Obviamente, até o combate das chamas, até eles terem informações mais confirmadas do motivo. Então, até o momento, as informações que eu passei são as oficiais, são as informações que a gente tem até o momento. É claro, eu continuo aqui no local para tentar qualquer outra informação, eu volto com vocês. Mas ainda a gente não tem nenhuma outra nova informação sobre o motivo, sobre a suposta motivo que teria ocasionado, né, a queda dessa aeronave. A gente tem imagens, são imagens impressionantes. Que inclusive o vídeo, né, acho que a gente mostrou o vídeo, você acompanhou, você falou inclusive sobre o vídeo do momento da queda. Foi tudo muito rápido, isso com certeza assustou bastante. Era uma família tradicional de Piracicaba, muito conhecida. Há pouco, mais ou menos uma meia hora, cerca de 5 pessoas chegaram aqui da família, né? Inclusive um homem muito abalado, a gente não conseguiu a confirmação de se ele seria irmão, mas provavelmente ele chorava muito, então pelo tanto que ele chorava, pelo tanto que ele estava emocionado, indignado com a situação, né? Obviamente uma tragédia, a gente pode perceber aí que ele era bem próximo, Felipe, à família. Então a gente segue acompanhando aqui com todas as informações, mais detalhes, eu volto a qualquer momento com você. Felipe, eu não sei se vocês conseguem ouvir pelo meu microfone o barulho das chamas. Nesse momento a gente percebe as chamas bem altas. Eu vou pedir inclusive para o nosso cinegrafista Max mostrar, porque agora sim a gente já consegue observar muito melhor as chamas que se aproximaram ainda mais aqui da onde está a nossa equipe, Felipe. Venta bastante, como eu disse mais uma vez, a gente consegue ouvir o barulho das chamas. Então a gente pode perceber aí quanto as chamas se alastraram, né? Quanto acabou se espalhando ainda mais com o vento, com o tempo quente, tempo seco, né? Sol forte. Isso, claro, ajuda ainda mais, aí dá mais combustível, né, popularmente falando, para as chamas, Felipe. Então a gente consegue ver as imagens com certeza falam por si só. Então, a área de mata aí onde essa aeronave com 7 pessoas caiu na manhã dessa terça-feira aqui em Piracicaba. Então a gente percebe e venta bastante, o Corpo de Bombeiros segue trabalhando por aqui, Felipe. Bom, Thalita, a principal preocupação agora, essa altura do campeonato, é pela segurança de vocês também, não é? Vocês e todos os colegas jornalistas que estão acompanhando nessa cobertura. As chamas estão chegando muito próximas aí onde vocês estão, não é? Dá pra ver, deu pra ouvir o barulho das chamas, e é um barulho ensurdecedor, eu diria, é um barulho absolutamente desesperador até. Então imagine vocês como é que deve estar a situação lá agora em Piracicaba. Dentro de 1 hora, técnicos do CENIPA 4 vão chegar ao local do acidente. Me parece outro tipo de perícia que está sendo realizada. Portanto, não é? Fumaça está ficando cada vez mais densa, gente. É um incêndio causado pela queda do avião, tá? É um incêndio causado pela queda do avião. O Max Ribeiro está mostrando mais uma vez aí a peça, não é? Que foi muito provavelmente retirada. A gente não sabe exatamente se a peça acabou caindo aí por conta do acidente. Tudo leva a crer que sim, né? Porque tem aqui ainda alguma entendi. É parte da asa, exatamente isso. Agora eu entendi. Ô Max, pedi pro nosso cinegrafista Max Ribeiro voltar lá pra peça que estava ali caída no chão. A Thalita falou alguma coisa, é isso? Não, ainda não.
Gente, daqui a pouquinho a Thalita volta com mais informações. Portanto, é que eu tô ouvindo a Thalita aqui, ela tá buscando novas informações também. Tá aí, ó. A imagem do Max Ribeiro mostrando essa peça pra você. E agora, aí o Thales está colocando na tela pra vocês exatamente o que é a peça que acabou se soltando. É um pedaço da asa. Exatamente um pedaço da asa da aeronave que aparentemente foi a única coisa que sobrou inteira. Foi a única peça que de fato sobrou a essa altura do campeonato e por conta desse acidente terrível que aconteceu em Piracicaba, tá? Então você pode observar exatamente que é a ponta da asa. É a ponta da asa e pode ser a ponta da asa, porque se você relembrar comigo o circuito de segurança que mostra a aeronave caindo, ela cai uma asa toda no chão, mas a outra não. Então pode ser o que parece ser a asa esquerda, não é? É possível que seja a asa esquerda, né? E aí foi a única peça que sobrou. A essa altura do campeonato foi a única peça que sobrou aí do avião e técnicos do CENIPA estão saindo de São Paulo nesse momento, aproximadamente 1 hora, devem chegar em Piracicaba para poder passar aí, para poder começar essa investigação de forma oficial. Nós estamos nessa cobertura especial aqui no Tá No Ar Campinas desde as 10h55 da manhã, por conta desse gravíssimo acidente que aconteceu em Piracicaba hoje, causando a morte de 7 pessoas, piloto, copiloto e 5 integrantes da família, não é, dos donos da Raízen e da Cosan, uma das maiores empresas de química e energia aqui do interior paulista. A Prefeitura de Piracicaba, a gente ouviu agora há pouco o prefeito Luciano Almeida ao vivo no local, né, falando aí sobre a questão da aeronave ter passado por manutenção ontem. A Prefeitura de Piracicaba montou uma força-tarefa, reunindo várias secretarias para ajudar no possível resgate. Nessa altura do campeonato já não tem muito mais o que resgatar. Essa força-tarefa, aliás, é formada também por equipes do Serviço de Água e Esgoto de Piracicaba, o SEMAI, para ajudar aí também no combate às chamas, que, como a gente viu, está chegando cada vez mais perto ali da área onde estão os jornalistas e aonde é a única área possível de visualização desse acidente, nessa área que também que também pertence à empresa Raízen, colada ali com a área da FATEC de Piracicaba. A área permanece isolada, não é? Por técnicos aí aliás, por homens da Guarda Civil Municipal, e nós temos a informação aqui, minha gente, de que bombeiros de Iracemápolis estão apoiando também o Corpo de Bombeiros de Piracicaba nesse combate às chamas. Imagem ao vivo, mais uma vez, mostrando a fumaça, não é? A densa fumaça branca de mata queimada chegando ali perto da onde está a nossa equipe. Não dá para dizer exatamente ainda o raio de destruição, mas pela imagem que a gente está vendo agora, das fotos do local onde o avião caiu, dá para se ter uma noção de que foi uma área extensa, muito extensa, até porque o avião estava com combustível, estava totalmente carregado com combustível. Bombeiros de São Pedro, que em teoria também seriam chamados, tá? Também seriam chamados, não estão em Piracicaba, porque eles também estão trabalhando em um outro incêndio que está acontecendo nesse momento na Serra de São Pedro. Imagens ao vivo, mais uma vez, do carro da funerária chegando ali. A gente não tem exatamente noção de onde estão os corpos e a gente só sabe que os corpos estão carbonizados, né? A gente não tem os detalhes exatos de onde estão esses corpos e se eles já foram encaminhados para o IML, né? Mas a gente sabe que isso deve acontecer para poder identificar de forma real e de forma definitiva, não é? As identidades das vítimas. Mas a Cosan já informou Celso Silveira Melo Filho, irmão de Rubens Ometo, e a esposa Maria Luísa Meneghel, 3 filhos, piloto e copiloto, não resistiram a esse acidente. A aeronave King Air 360, prefixo PS-CSM, de propriedade da empresa CSM Agropecuária, que a propósito também faz parte do grupo da Raízen, tá? Então, minha gente, é isso. São as informações que nós temos até o momento.
Para você que está ligando o Tá No Ar Campinas agora, aqui na tela da Rede Família, a gente está em uma cobertura absolutamente diferenciada hoje por conta desse acidente aéreo que aconteceu no município de Piracicaba. A causa exata do acidente nós não sabemos ainda. Na verdade, apenas após uma verificação da perícia, não é? E também do CENIPA, que é o Centro de Investigações de Acidentes Aeronáuticos, existe, só para poder explicar para vocês, toda vez que acontece um acidente aéreo, a equipe do CENIPA é acionada, não é? Para poder fazer a verificação. Essa é uma imagem nova, tá? Imagem nova que chegou agora há pouco aqui pra gente, do instante seguinte ao acidente, tá? No instante seguinte do momento em que a aeronave explodiu. A gente viu a aeronave decolando, do ponto de vista da pista do aeroporto de Piracicaba. A gente viu a aeronave já caindo no ponto de vista da pista do aeroporto de Piracicaba. Vimos também a imagem dele caindo, do avião caindo por meio de uma câmera de segurança. Aí, ó, exatamente aí, esse momento. E aí dá pra gente entender por que aquele pedaço da asa sobrou, não é? Porque não foi a parte que atingiu diretamente o chão. Gente, é impressionante isso, olha. E logo depois desse momento da explosão, a gente viu essa nova imagem mostrando a cortina de fumaça que acabou se formando. Tá aí, ó, a cortina de fumaça. Essa imagem também foi gravada ali na região da Vila Resende, tá? Ali temos a região da Vila Resende, nós temos a região do Santa Rosa, do próprio Santa Rosa, não é? Local onde o avião acabou caindo. E tá aí essa imagem impressionante, e eu digo pra vocês que é um dos acidentes mais graves, recentes, né, registrados aqui na região de Campinas, tá? Aqui na região de Campinas é sem sombra de dúvida um dos acidentes, um dos maiores acidentes aéreos recentes aqui da nossa região. Só confirmando pra vocês, portanto, uma nota da Raizen, tá? Aliás, uma nota da Cosan, não é? Uma nota da empresa Cosan e da Raizen, que enfim é o mesmo grupo. Celso Silveira Melo Filho, que é acionista e irmão do presidente do Conselho de Administração da empresa, Rubens Ometo Silveira Melo, estava no avião junto com a esposa, Maria Luísa Meneghel, os 3 filhos, Celso, Fernando e Camila, e o piloto Celso Elias Carlone e o copiloto Giovanni Gulli. Nenhuma dessas pessoas sobreviveu a esse gravíssimo acidente que aconteceu hoje na cidade de Piracicaba. Acidente que aconteceu por volta das 8h40, aliás, por volta não, né? Às 8h41 da manhã, no município de Piracicaba. Imagens ao vivo, mais uma vez, do Max Ribeiro, que está lá junto com a Thalita Souza desde o começo da manhã, né? E agora é momento da retirada dos corpos. Equipes do IML e da funerária estão nesse momento fazendo a retirada dos corpos. Acabamos, portanto, descobrindo que os corpos estavam exatamente aí nessa área, bem próxima à asa que acabou ficando quase intacta, não é? O pedaço da asa que ficou quase intacto. Percebam vocês que venta muito em Piracicaba nesse momento. A fumaça do incêndio, que ainda não está totalmente controlado, vira e mexe, segue em cima das equipes, né? Inclusive das equipes da Polícia Militar. Tá aí o Max Ribeiro mostrando pra gente isso. Muito provavelmente uma área aí de 5 quilômetros de extensão, até mais, né? Eu tô falando 5 quilômetros absolutamente de orelhada aqui, não é? Perceba a fumaça muito densa ainda nessa região. A fumaça, aliás, o vento tá levando a fumaça para outra área, né? Ali perto da Faculdade Técnica, ali perto da FATEC. Um cheiro, como a Thalita Souza comentou pra gente, insuportável. Tá aí tá aí um trabalho da Força Tarefa, inclusive, da Prefeitura de Piracicaba, para tentar conter essas chamas e evitar que elas cheguem ali mais próximos da onde estão todas as equipes trabalhando nesse momento, né? Usa-se esse abafador, que é para poder justamente tirar o oxigênio. A gente já contei isso daqui uma vez para vocês. O incêndio, o fogo, na verdade, né, ele tem 3 componentes principais, que é o combustível, o oxigênio e o calor. A partir do momento que você usa o abafador, você tira o oxigênio e aí o fogo extingue. Como não dá para tirar o ar,
né? Não dá para tirar o oxigênio e o calor também não dá para tirar, você tira uma das coisas e o fogo é controlado, por isso o uso desse abafador por parte dessa equipe integrada, Defesa Civil, Secretaria de Meio Ambiente, os próprios técnicos do SEMAI, caminhões-pipa do SEMAI também foram acionados nesse combate aí às chamas. Então a gente está vendo esse trabalho ao vivo de contenção ainda do incêndio que foi causado pela queda do avião, tá? O avião estava repleto de combustível, tinha parado para abastecer hoje em Piracicaba, e aí antes de decolar, né, antes de levantar voo em direção ao estado do Pará, onde ia levar a família de acionistas e parentes, né, de donos da Raízen, da Cosan e da CSM, ia pro Pará. Essa família toda ia pro Pará, onde iam provavelmente descansar, enfim, passar algum tempo em uma fazenda particular. Infelizmente isso não aconteceu. A gente já viu a imagem do avião caindo e a gente viu o desespero de familiares, não é? A família de sócios, enfim, acionistas, acabou morrendo, e a gente está revendo aí as imagens do circuito de segurança. O acidente aconteceu às 8h41 da manhã, o avião tinha acabado de decolar da pista do aeroporto de Piracicaba, na verdade acho que nem chegou a sair direito da área do aeroporto de Piracicaba quando caiu, e essa câmera de segurança flagrou o momento exato em que a aeronave despenca no solo de bico, né, praticamente foi direto para o solo, sem nenhum tipo de chance das vítimas sobreviverem. Imagens do Corpo de Bombeiros trabalhando na primeira parte, não é, do combate às chamas, primeira parte desse trabalho que ainda prossegue, porque ainda há incêndio acontecendo lá em Piracicaba, na altura do bairro Santa Rosa. Thalita Souza está ao vivo com a gente, junto com o Max Ribeiro, para poder trazer informações atualizadas sobre esse trabalho nesse momento que está acontecendo. Thalita, a gente está vendo aí um detalhe, não é? Me parece a retirada de corpos, não é? Olá mais uma vez, exatamente, Felipe. Nesse momento aqui a novidade que acontece os 7 corpos já foram liberados e acontece então a retirada aí pela funerária desses 7 corpos. A gente ainda não tem a informação para onde serão levados os corpos ou informações de enterro, velório. Assim que tiver, eu volto, claro, a qualquer momento para trazer essas informações atualizadas para vocês. Mas nesse momento, então, acontece a liberação dos corpos, está sendo colocado nos carros da funerária. São 2 carros de funerária, a gente consegue observar que chegaram, inclusive, há pouco tempo. Outra informação, Felipe, que eu tive é de que os filhos de Celso, o Fernando e o Celso Filho, teriam aí na faixa dos 40 anos. A gente consegue aqui observar também a Comaer chegando nesse momento para também auxiliar no trabalho aqui de todos da perícia, da polícia científica, juntamente também com o Corpo de Bombeiros, para tentar entender as causas desse acidente que aconteceu. Então, Felipe, aqui em Piracicaba, por volta das 8h40 da manhã, retomando mais uma vez, 7 pessoas na aeronave, 5 da mesma família. Então, nesse momento acontece a retirada dos corpos, e segue aqui, claro, com as investigações para tentar entender como tudo isso aconteceu, Felipe. As chamas, a gente já percebe que os ventos cessaram um pouquinho, estão um pouquinho menor, e a gente já consegue perceber que o Corpo de Bombeiros já tem um trabalho um pouquinho mais controlado do que naquela entrada anterior, daquela imagem que a gente teve da chama já bem alta. A gente já não nota tanto o barulho das chamas, as fumaças também já estão mais brancas, está bem menor, parou de ventar bastante. Isso, claro, auxilia bastante no trabalho do Corpo de Bombeiros. A gente consegue observar nesse momento. Eu vou pedir para o nosso auxiliar, o Max Ribeiro, nosso cinegrafista, mostrar para a gente daqui a pouquinho, onde acontece realmente colocando um dos caixões no carro funerário, Felipe. Bom, tá aí então as imagens, né, do Max Ribeiro mostrando. A gente estava acompanhando, inclusive, né, o Max estava acompanhando aí com a gente o trabalho da equipe da funerária, levando o primeiro corpo ali, o que a gente aparenta, né, desconfiar que seja o primeiro corpo. Tá aí mais uma vez os homens da funerária indo fazer o trabalho, né, de pegar os caixões, enfim, e levar, não é, as urnas, né, funerárias.
Os corpos serão encaminhados ao IML de Piracicaba, Instituto Médico Legal da cidade de Piracicaba, para que possam ser feitos exames para confirmar as identidades. Mas nós sabemos que estavam aí 5 pessoas da mesma família, de sócios, enfim, proprietários da empresa Raizen, empresa que é responsável aí por gerenciamento de energia, produtos químicos e tantas outras áreas relacionadas a essa questão. Thalita Souza está ali acompanhando essa retirada, está ali desde o começo desse trabalho aí do Corpo de Bombeiros, né? A Thalita disse pra gente que o fogo que estava ali já acabou sendo controlado, né? O incêndio que estava ali mais próximo deles já foi controlado. Isso, querendo ou não, é uma boa notícia, porque havia um risco desse incêndio chegar ali perto, não é, de onde estão, na verdade, as equipes de imprensa e até mesmo as próprias equipes do Corpo de Bombeiros, Guarda Civil Municipal, Polícia Militar, Polícia Civil, e daqui a pouco chegam também os técnicos do CENIPA, da FAB, para poder fazer aí os primeiros trabalhos de investigação, para poder tentar descobrir em alguma forma o que aconteceu para que essa aeronave despencasse imediatamente após a decolagem no município de Piracicaba. Nós estamos revendo aí também as imagens do local preciso onde o avião caiu, fotos que foram tiradas pela equipe do Corpo de Bombeiros, e você pode ter a dimensão do tamanho desse acidente, não é? Se isso não parece suficiente para você, a imagem do circuito que mostra a bola de fogo e a fumaça erguendo, aí sim a gente tem uma ideia melhor. Tá vendo aí, ó, exatamente o momento em que a aeronave cai ali na região do bairro Santa Rosa. Um acidente sem precedentes e um acidente flagrado, assim, visível, muito bem visível a todos, não é? Gente, eu estava falando sobre os familiares mortos, né? 5 pessoas mortas da mesma família. A Alana Freitas está de volta com novas informações também sobre o legado dessa família aí, não é, Alana? A gente passou agora há pouco as identificações deles. O que mais nós temos de informação? Correto, a gente teve inclusive a confirmação, né, da COSAN, inclusive o Celso aí, que é o pai dessa família, né? Ele era sócio acionista, como você falou, a COSAN que se uniu à Raizen, né? Eram empresas juntas aí, parceiras. Celso era acionista, irmão do presidente do Conselho de Administração da companhia, o Rubens Ometo, Silveira Neto. A gente vê fotos dele, inclusive, recebendo um prêmio. Esse do meio aí, de gravata azul, é o Celso. Do lado dele, essa senhora loira é a esposa, Maria, a esposa que também estava, né, a Maria Luísa Meneghel, também estava nesse avião. A gente ainda não tem ainda imagem dos filhos, mas a gente já tem a confirmação também, né, Felipe, que era o Celso, filho também do Celso pai, o Fernando e Camila. Piloto da aeronave também, por coincidência, se chamava Celso, e o copiloto Giovanni, né, todos vítimas aí desse acidente. Era uma figura muito conhecida na cidade. A gente ouviu, inclusive, o prefeito elogiar a família, falar sobre o legado dessa família, Felipe. Nessas fotos que a gente já tem aí, que a gente vê o Celso, né, o pai dessa família, ele recebe uma homenagem da Câmara Municipal de Piracicaba, junto com a esposa, né, que está ali ao lado dele. Uma família muito unida. Inclusive, nesse evento, toda a família dele esteve presente, Felipe, prestigiando ele durante essa homenagem, que não tem muito tempo que aconteceu. São imagens aí do arquivo da Câmara Municipal de Piracicaba. Enfim, uma notícia muito triste que pega todo mundo da cidade ali de surpresa, né? Em luta realmente todo mundo, por serem pessoas muito conhecidas, muito queridas, uma família bem distinta, bem conhecida e querida lá em Piracicaba. A gente acabou de ver imagens, né, da nossa equipe que está no local, muito triste, da retirada dos corpos. Inclusive, o Corpo de Bombeiros confirmou a dificuldade de identificação dos corpos, né? A gente só pôde falar quem são essas pessoas com a ajuda mesmo de familiares, de confirmação da própria empresa, que eram eles mesmos que estavam naquela aeronave. Enfim, um momento muito triste, com certeza, para todos os familiares e até para a cidade, né? O clima da cidade deve estar muito triste nesse momento, Felipe. Até porque, não é, Alana, a questão da atuação da Raizen, da COSAN, da própria CSM ali na região, essa atuação é um dos pilares que movimentam a economia da região de Piracicaba, Santa Bárbara do Oeste, até mesmo, não em menos proporção, mas também
Americana, região de São Pedro, de Águas de São Pedro, então era uma relevância extremamente grande, aliás, é uma relevância extremamente grande da empresa ali nessa região, não é? Então acaba fazendo com que essa tragédia ganhe novas proporções e outras proporções justamente por conta desse fato. De envolver uma família extremamente conhecida, envolver uma circunstância muito delicada, muito grave, muito triste, muito... às vezes me faltam palavras para descrever isso, porque a partir do momento que a gente teve a imagem, acesso à imagem do avião caindo, a gente teve uma noção exata de que essas pessoas não tiveram a menor chance de sobreviver. Essa imagem, gente, é impactante e essa imagem vai ficar na memória da gente por muito tempo. Porque, tirando o 11 de setembro, que nós acompanhamos ao vivo, mas que aconteceu à distância, a uma distância muito grande, nós vimos isso perto. Isso daí que nós estamos vendo, gente, foi aqui do lado. A menos de 80 quilômetros de Campinas, a menos de 70 quilômetros da cidade de Campinas. Em câmera lenta, mais uma vez, a queda do avião, que acabou matando as 5 pessoas da mesma família, de acionistas da Raizen, né, e parentes também, um piloto e o copiloto. A gente já tem uma informação sobre o piloto, daqui a pouquinho a gente vai mostrar a imagem dele também, tá? A foto do piloto. Acabei de encontrar a rede social aqui dele, em que ele falava há quanto tempo estava na ativa já, né? Daqui a pouquinho tem esses detalhes. O boletim de ocorrência, minha gente, diz aqui, e tem uma informação que agora é conflitante e que agora vai precisar ser melhor apurada a partir do momento da investigação da Polícia Civil, que o destino oficial não seria o Pará, mas sim Tocantins, tá? O boletim de ocorrência diz isso. Boletim de ocorrência que foi registrado aí logo depois, né? Não consigo ver aqui exatamente o horário, porque eu consegui fazer alguma coisa no meu celular que eu não consigo mais abrir o BO. Mas fala-se que o destino inicial, aliás, o destino final dessa viagem seria Tocantins e não o Pará. O que destoa, tá aí, ó, tá aí. Essa é a imagem do piloto, tá? Essa é a foto do piloto dessa aeronave. Essa foto não é aparentemente recente, tá? Não é aparentemente recente. E essa também não é a aeronave que acabou sendo envolvida aí nesse acidente. Celso Elias Carlone é o piloto que perdeu a vida nesse acidente terrível que aconteceu em Piracicaba, tá? O que nós sabemos é que ele, segundo as redes sociais dele, atuava desde 2002 na aviação executiva. Imagens ao vivo da equipe do CENIPA chegando já em Piracicaba para poder começar a fazer o primeiro trabalho de investigação e de apuração desse acidente. A gente reforça que esse trabalho é extremamente fundamental a essa altura do campeonato, porque é necessário que todos os detalhes sejam observados, que todos os detalhes, que qualquer grama queimada precisa ser analisada para que se possa descobrir o que realmente aconteceu para esse avião ter caído. Imagens ao vivo que você vê em primeira mão aqui no Tá No Ar Campinas. Nós estamos aqui desde as 5 para as 11 da manhã contando para você os detalhes desse acidente com imagens e informações atualizadas. Equipe do CENIPA, que é um órgão federal de investigação e prevenção de acidentes aéreos, está nesse momento no Santa Rosa, em Piracicaba, ali perto do terreno da FATEC, e também parte de plantação de eucalipto da própria Raizen, para poder trazer e para poder levantar as primeiras informações sobre esse terrível acidente aéreo que aconteceu no município de Piracicaba. A gente não consegue ver com exatidão porque tem um morro na frente, mas pelo que a Thalita Souza pôde checar junto com a equipe do Corpo de Bombeiros, foi exatamente atrás desse barranco em que o avião caiu.
tá? Foi exatamente atrás desse barranco que o avião caiu e é por isso que nesse momento essas equipes do CENIPA estão avaliando, estão chegando lá para poder entender a cena do acidente, para poder tentar entender o que realmente aconteceu. As fotos que nós mostramos para vocês mais cedo do Corpo de Bombeiros atuando ali de forma efetiva levam a gente a acreditar que os destroços desse avião ainda estão lá. Tá? Ainda estão lá, pelo menos parte desses destroços. A gente sabe que tem um pedaço da asa que acabou ficando praticamente intacto e que caiu a uns 100 metros, talvez, de distância. Tá aí o Max Ribeiro mostrando pra gente, né? A peça da asa que muito provavelmente caiu aí a uns 100 metros de distância de onde o avião acabou atingindo, né? Atingiu uma plantação de eucaliptos, como eu estava contando. Então dá para se ter uma noção aí do tamanho desse acidente, né? Os técnicos do CENIPA estão atrás desse barranco que nós estamos vendo aí, barranco que também foi em parte consumido pelas chamas porque o avião estava lotado de combustível, com muito combustível. Tá aí, ó, dá para ver bem pouquinho esses técnicos fazendo esse primeiro trabalho. Há suspeita, não é? Pelo que a gente pode observar por aqui, pelas aquelas fotos que foram tiradas pelo Corpo de Bombeiros durante o trabalho de combate às chamas, que as peças do avião, enfim, os destroços, né, o que ficou queimado, ainda está ali e, na verdade, ainda estão ali e só podem ficar ali, inclusive, por conta dessa circunstância, desse trabalho de investigação. É a mesma coisa que... É exatamente isso daí, gente. Esses destroços que nós estamos vendo aí agora ainda estão no local, eles não podem ser mexidos até que o CENIPA faça o primeiro trabalho de investigação. Só depois disso é que a perícia da Polícia Civil também pode eventualmente mexer ali em alguma peça. Nesse caso, gente, de acidente aéreo, quem tem a prioridade da investigação é o CENIPA, tá? Que é o órgão federal de prevenção de acidentes. Então o CENIPA, ele tem essa prioridade, depois vem a Polícia Civil e aí segue todo o rito normal. É diferente de um crime que a gente acompanha no meio da rua, que todo mundo isola, chega primeiro a perícia, para depois aí a Polícia Civil poder fazer o trabalho. Então, nesse processo de acidente aéreo, quem vem primeiro é o CENIPA, tá certo?